Mas o que realmente existe embaixo das pirâmides? O que a espiritualidade diz sobre isso? A ciência espiritual, que são conhecimentos espirituais avançados, assista meu vídeo sobre ciência espiritual. Então, tem um vídeo meu sobre ciência espiritual. Vou deixar o link aqui embaixo para você depois assistir esse vídeo sobre ciência espiritual. Que ciência espiritual são, como eu falei aqui, conhecimentos espirituais avançados sobre a espiritualidade. Eles dizem que as pirâmides foram construídas pela antiga civilização Atlante, no final daquela época, antes da grande ilha do continente afundar. Assista meu vídeo sobre Lemúria e Atlântida, que fala melhor sobre isso. Então, outro vídeo legal para você assistir vai estar aqui na descrição também. Vai ser a playlist, que é 2 vídeos inteiros sobre Atlântida e Lemúria. Eu fiz um vídeo só falando sobre Atlântida, fiz um vídeo só falando sobre Lemúria. São civilizações antigas, continentes antigos. E essa ciência espiritual, esses conhecimentos antigos, conhecimentos avançados, dizem que as pirâmides foi construída pelos Atlantes, né, no final da época Atlante. Então, se você vê meus vídeos lá da Atlântida e da Lemúria, eu faço um panorama de tempo, né, de anos se passando ali, dos continentes modificando, com o decorrer do tempo, das civilizações começando, das civilizações acabando. E no finalzinho da época Atlante, antes de acontecer o dilúvio, lá antes do continente, da ilha da Atlântida afundar, como eu falei, depois você assiste o vídeo da Atlântida para você entender melhor, tá? Mas eu vou só resumir aqui de forma básica. Os grandes sábios daquela época, os grandes mestres espirituais sabiam que ia acontecer um grande cataclisma mundial, porque é fato já que esses grandes mestres sabem que o planeta Terra passa por ciclos, sempre acontecem ciclos de mudanças. Eles sabiam que naquela época iria acontecer um grande ciclo, ia mudar um grande ciclo, né, ia fazer uma grande transformação. Então eles teriam que, vamos assim, criar uma nova sociedade, né? Então, muitas pessoas saíram da ilha da Atlântida e se espalharam pelo planeta, porque sabiam que alguma coisa ruim ia acontecer. É claro que o planeta, como eu falo naquele vídeo da Atlântida, é claro que o planeta naquela época era inteiro povoado, né? Tipo, não era só uma ilha ali que existia na Atlântida, né? Outros lugares eram povoados também. E muitas dessas pessoas que saíram da ilha da Atlântida, ali no Oceano Atlântico, foram para as Américas, que são os maias, os incas. Outros foram os egípcios, os indianos, enfim, né? Muitas pessoas saíram ali da Atlântida e começaram a colonizar outras terras do planeta, né? E a pirâmide do Egito foi construída por esses atlantes, ainda na época Atlante. Então, tem um ensinamento espiritual que é muito importante a gente saber, que as pirâmides da Atlântida e até o templo de Karnak, que é o templo de Karnak que tem lá no Egito, tanto as pirâmides, a Esfinge e o templo de Karnak foram construídos na época Atlante, foram construídos pelos próprios atlantes que saíram do continente principal, né, e criaram ali como se fosse uma nova Atlântida no Egito. Então tem esse ensinamento espiritual que quem criou na verdade as pirâmides, a Esfinge e o templo de Karnak, alguns monumentos antigos do Egito foram os próprios atlantes, e que as civilizações depois que viveu no Egito são descendentes desses atlantes. E as pirâmides foram construídas por grandes sábios do passado para servir de um instrumento de elevação espiritual e para deixar como se fosse um registro em pedra para futuras gerações. Então, essa pirâmide ela foi construída, assim como existia pirâmides na Atlântida, também existia pirâmides. Você pode ver que existe pirâmides na época dos maias, né? A gente consegue encontrar várias pirâmides ali na América Central. A gente tem pirâmides também na Índia, tem pirâmides também na China. A gente consegue ver que tem pirâmides espalhadas pelo mundo inteiro. Então a pirâmide, além de ela ser um lugar como se fosse um templo, como se fosse uma igreja daquela época, podemos dizer assim, ela também era um lugar de iniciação espiritual, um lugar de elevação da consciência, um lugar onde a própria pirâmide servia como uma estrutura vibracional para elevação de consciência. E também como um monumento, como uma estrutura em pedra, como um livro em pedra. Assim como eu falei, depois eu vou até indicar esse vídeo aqui, o vídeo que eu tenho uma live que eu fiz aqui sobre os segredos da Esfinge. Depois assiste lá essa live sobre os segredos da Esfinge, que lá eu falo que a Esfinge é um grande livro. É um grande livro que dura aí milhares de anos. É um grande livro em pedra, né, que dura milhares de anos. E também as pirâmides é a mesma coisa. As pirâmides é um livro que dura milhares de anos e que foi feita para durar milhares de anos. Esse é o objetivo dos construtores, dos mestres naquela época, espirituais, eram realmente construir algo material que durasse milênios, que ficasse no planeta Terra
como um legado daquela cultura, mas também como um legado de conhecimento sobre a humanidade, sobre o passado e o futuro da humanidade. E então esse era basicamente os dois objetivos de construir a pirâmide, que era uma coisa espiritual, mas também uma coisa material. O objetivo da pirâmide era para elevação espiritual, né, de ressonância, de vibração, mas também o objetivo tinha a ver com algo material, de construir algo material ali, construir um livro, construir ensinamentos, construir um legado. Então tinha esses dois objetivos, espiritual e material.